E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina com mais uma videoaula no capricho para você que está estudando Cálculo 1. E hoje a gente vai continuar mais um pouquinho esse nosso assunto de derivadas. Vamos montar uma tabelinha bem legal, a nossa primeira tabelinha de derivadas. Vai ver derivada de mais algumas funções ainda pela definição, tá bom? Para ter uma base para a gente avançar. A gente precisa saber, gente, derivada do seno, do cosseno, da exponencial, do ln, regra do tombo também, porque na verdade a regra do tombo a gente vai ver que ela é mais geral do que só para polinômio, entendeu? Então vamos dar mais uma arrumadinha aí nas derivadas, conhecer derivados de funções elementares, para que a gente possa cada vez mais avançar nessa matéria. Lembrando você que está gostando aí das videoaulas, que está gostando do nosso curso de cálculo, se inscreva no canal, gente, curte, compartilha, comenta. O canal está crescendo e com a tua ajuda eu tenho certeza que ele vai crescer cada vez mais. Bom, galera, vamos começar relembrando então a importantíssima definição de função derivável. Tá? Não esquece que derivada é uma coisa que a gente analisa ponto a ponto. Por isso que a gente definiu aqui, a gente fala que a função é derivável num ponto A, num determinado ponto A do domínio, tá bom? Aí o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que ela é derivável se existe aquele limite, tá? A gente não pode esquecer o limite clássico, limite de f de x menos f de a sobre x menos a, tá bom? Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o limite, a partir do momento que tem o limite a gente vai falar que a função é derivável. E não pode esquecer também, gente, qual é o significado prático da derivada, ok? Isso aí também já conversamos, Derivada o que é, gente? Derivada, na verdade, é a inclinação da reta tangente, tá bom? Falou em derivada, lembra que a inclinação, a reta tangente é o gráfico da função. Ou também taxa de variação, Isso é a mesma coisa que taxa de variação da função. Maravilha? Aí como é que a gente denota isso? A gente denota por f', f' significa derivada da f, e df dx, tá? Tem essa notaçãozinha também esperta, derivada da função f em relação à variável x, tá bom? Depois a gente vai ter, num futuro muito próximo, cálculo 2, aí a gente vai ter variável x, variável y, variável z, aí isso aqui vai ser muito importante, gente, porque eu vou ter que dizer em relação a qual variável eu estou derivando, tá bom? Mas não esquece, para calcular a derivada pela definição, a gente vai para esse limite, gente, não esquece esse limite, limite de f de x menos f de a sobre x menos a. Bom, queridos, e para a gente montar a nossa primeira tabelinha de derivadas, as derivadas das principais funções, eu só queria fazer mais umas continhas, ok? Ainda pela definição, pedir a paciência de vocês para a gente montar uma tabela legal e começar a trabalhar em cima dessa tabela, ok? Então, olha só, exercício, de repente pausa o vídeo, tenta fazer, eu queria calcular pela definição, quer dizer, por aquele limite esperto, a derivada da função constante, f de x igual a c, tá bom? C aqui representa uma constante, já dá até para saber quanto é que vai dar, gente? Porque lembra que derivada é taxa de variação. Isso nunca pode esquecer, derivada é taxa de variação. Velho, se a função é constante, óbvio que ela não varia, então a taxa de variação tem que ser zero. Tá? Então, provavelmente, quando a gente calcular aquele limite, se a coisa for consistente, mesmo vai dar zero. Tá bom? Tenta fazer e logo em seguida a gente confere. Bom, fazendo as contas, então eu vou ter o limite, na verdade eu quero calcular a derivada, então eu quero calcular o limite quando x tende a é um ponto qualquer do meu domínio, ok? De f de x, vamos colocar aqui, f de x menos f de a, tudo isso sobre x menos a, Tudo isso sobre x menos a. Tá, mas o que vai acontecer nesse caso, gente? Nesse caso, a minha função é muito simples, A minha função é constante. Então, tipo assim, f de x vai dar c,
f de y vai dar c, f de a vai dar c, f de qualquer coisa vai dar c. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Isso aqui vai ser igual, vamos lá, mais um passinho. Isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a a, né? Quanto é que vai dar o f de x, gente? f de x vai dar c, menos o f de a, que também vai dar c, tudo isso sobre x menos a. Tá bom? E agora, vocês têm que tomar muito cuidado, porque é uma coisa que alguns alunos confundem, tá? Mas olha só, gente, ó, deixa eu explicar certinho o que está acontecendo, né? C menos C é zero, é igual a zero, exatamente igual a zero. E x menos a, o que vai acontecer? X menos a é um número que se aproxima de zero, né? Porque o x está tendendo a A, mas o denominador não vai ser zero nunca. Tá? O que eu estou dizendo que o pessoal confunde é assim, ó, que tem muita gente que fala, ah, professor, isso é uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Não, não é. É mais simples que isso, né? Porque eu tenho zero no numerador, tá bom? O numerador vai ser igual a zero, exatamente igual a zero, e aqui embaixo eu vou ter um número que se aproxima de zero. Mas a gente sabe que zero dividido por qualquer número vai dar igual a quanto, gente? Vai dar igual a zero. Né? Então, esse limite aqui, como eu tenho uma coisa igual a zero dividido por um número aqui que se aproxima de zero, isso vai dar sempre zero, e aí a gente calculou a derivada da função constante. Ufa, realmente, né, gente? Ó, a função não varia. Se ela não varia, a taxa de variação da função tem que ser igual a zero. Ok? Então, mais um exercíciozinho, gente, para a gente ir montando devagarinho a nossa tabela de derivadas. Bom, agora eu gostaria de calcular também pela definição a derivada da função raiz quadrada. Raiz quadrada de x, eu quero saber quanto é que vai dar a derivada disso aí. Tá bom? Então, mais uma vez, gente, quem quiser, pausa o vídeo, tenta fazer e a gente vai conferir logo em seguida a resolução passo a passo. Ok? Vamos lá, então. Quero calcular a derivada da raiz quadrada, né, da raiz de x, e vou usar aquele limite padrão da definição que a gente tem que gravar sempre, que tem que estar no sangue, aquela coisa toda, né? Limite, quando x tende a a, como sempre, aqui eu chamei de g a função, né? Então, de g de x menos g de a, tudo isso dividido por x menos a, né? Tudo isso sobre x menos a. Vamos lá, vamos substituir e vamos ver o que dá. Tá? Isso aqui vai ser igual, por sua vez, a limite, quando x tende a a. Né? Gente, me ajuda, nesse caso, quem que vai ser o g de x, hein? G de x, por definição, vai ser raiz, né? Raiz de x, ok? Menos raiz de a sobre x menos a. Raiz de x menos raiz de a sobre x menos a. E aí, gente, olha só aquela coisa que eu sempre falo, né? Olha só como foi importante a gente estudar bem limite, a gente saber bem limite, porque agora a gente chega nesse ponto e a gente já sabe o que tem que fazer. Né? O que tem que fazer, gente? Eu tenho que dar um jeito, né? E vocês têm a mãe, eu tenho certeza, eu tenho que dar um jeito de me livrar dessa raiz. Essa raiz está me incomodando a vida. E para me livrar da raiz é muito prático, é muito útil a gente multiplicar pelo conjugado. Né? Ou seja, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais raiz de a. Né? Ah, prof, para que eu vou fazer isso? É porque daí vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo e vai desaparecer a raiz e provavelmente a expressão vai ficar bem simples. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar, continuando aqui, vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais raiz de a, ok? Raiz de x mais raiz de a, raiz de x mais raiz de a. Né? Aqui, dividido aqui também, né? Muito bem. E vamos que vamos. Vamos fazer as contas e vamos ver o que dá. Isso aqui vai ser igual a limite quando x tende a a. Me ajuda, gente, quando eu faço a multiplicação aqui em cima, o que vai acontecer? Quadrado do... aquele produto notável, né? Produto notável famoso, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo vai dar x
menos A. Todo mundo acompanhou? X menos A. Então, em cima eu vou ter x menos A e embaixo eu vou ter aquilo ali que sobrou, né? Sobre, tudo isso sobre x menos A vezes aquele terminho que eu multipliquei, raiz de x mais raiz de A. E agora tá como a gente queria, né, gente? Aconteceu tudo de bom, porque olha só, simplification, né? X menos A simplifica, vai ficar um 1 aqui em cima, ok? E agora eu tenho uma função contínua, né? A gente sabe que raiz quadrada é função contínua, aquela coisa toda, então é só substituir, e substituindo a gente vai chegar no resultado final do limite. Esse limite ele vai dar, vamos ver, o que eu vou fazer, né? Eu vou substituir o A no lugar do X, ok? Então vai ficar 1 sobre raiz de A mais raiz de A. E raiz de A mais raiz de A vai dar 2 raiz de A, né? 1 sobre 2 raiz de A. Então tá aí, ó. A gente acabou de chegar na conclusão que a função raiz de x ela é uma função derivável, tá? E agora só para a gente ver quem que é a derivada, gente, para a gente ter uma carinha bonita da derivada, para ter uma carinha de função mesmo, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é o seguinte, né? A gente concluiu, vamos colocar aqui no cantinho, ó. A gente concluiu que g' de A é 1 sobre 2 raiz de A. Né? Isso que a gente obteve até agora. Tá? Mas aí assim, né, gente? O A é uma letra, né? O A é uma letra e se eu quiser eu posso colocar B, posso colocar K, posso colocar a letra que eu quiser. E só para ficar com carinha de função eu vou trocar o A por X, tá bom? Então esse Azinho aqui, né, eu vou apagar. Esse outro Azinho aqui eu vou apagar e vou colocar X no lugar deles, ó. Aí eu vou ter a cara da derivada da raiz quadrada. G' de x é igual a 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Depois na nossa tabelinha a gente vai colocar isso com certeza, mas essa é mais uma derivada importante, gente, a derivada da raiz quadrada. Tá? A derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz de x. Bom, queridos, e para fazer mais uma continha, uma última continha pela definição, né, eu não podia deixar de fazer aquela minha piadinha, né, função h, e a gente vai calcular a galinha. Muito bem, a gente vai calcular a derivada da função h, derivada da função 1 sobre x, e vamos ver o que vai dar, tá bom? Então, mais uma vez, tenta fazer, pausa o vídeo, né, e o tio vai fazendo aqui, a gente vai conferindo passo a passo e vamos ver o que dá, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente quer calcular? A gente quer calcular a derivada da função 1 sobre x, ou seja, em outras palavras, a gente quer calcular o limite, aquele clássico limite, quando x tende a A, de h de x menos h de A, tudo isso sobre x menos A. Né? A definição que tem que lembrar sempre, a definição importantíssima de função derivável, né? Isso aqui vai ser igual, vamos ver, isso aqui vai ser igual a limite, vamos trabalhar um pouquinho aqui, quando x tende a A. Bom, me ajuda, gente, quem que nesse caso é h de x? H de x, por definição, vai ser 1 sobre x, né? 1 sobre x, menos h de A, que vai ser 1 sobre A, ok? 1 sobre A, tudo isso sobre x menos A. Sem medo, gente, não se apavora, que é uma continha simples isso aqui, tá? Então isso aqui vai ser igual, vamos ver, isso aqui vai ser igual a limite, quando x tende a A, né? Para tudo, o que dá para fazer aqui em cima, hein, gente? O que a gente pode fazer no numerador? A gente pode trabalhar essa expressão, né? Tirar mínimo, ver quanto é que dá, né? E daí provavelmente vai, depois que tu fizer as contas ali em cima, vai ter alguma simplificação esperta para fazer, tá? Então vamos trabalhar o numerador. Bom, tirando o mínimo, né? O mínimo aqui vai ser xa, ok? Então aqui eu vou ter xa. Aí aquela coisa divide e multiplica, né? Então xa dividido por x vai dar A
vezes 1 vai dar A, menos, aqui vai dar x, vezes 1 vai dar x. Bom, tudo isso sobre, vai conferindo com calma aí as coisas, né? Mas é isso aí. Tudo isso sobre x menos A. X menos A. Tá? Então, para quem tem dificuldade em ver o que está acontecendo, gente, vamos bem devagarzinho para vocês entenderem o que o tio está fazendo. Tá? Trabalhei o numerador, aí eu obtive essa expressão aqui, e agora o que eu tenho, assim, em última análise, é uma divisão de frações. Né? Como é que a gente faz divisão de fração? A gente mantém a primeira, né? Vamos lembrar aquela matemáticazinha básica que é importante, mantém a primeira e inverte a segunda. Aqui é como se fosse sobre 1, né, gente? X menos A sobre 1, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou manter a primeira, opa, X menos A sobre 1. Vou até colocar aqui, tá? Isso aqui vai ser limite, quando X vai para A. Aí eu vou manter a primeira e inverter a segunda, tá? Então, vai ficar A menos X sobre XA. Aqui vai ficar XA vezes o inverso da segunda, né? 1 sobre x menos A. 1 sobre x menos A. Tudo bem? Bem devagarinho para todo mundo acompanhar. Agora, olha só que legal, gente. A menos x e x menos A, né? O que está acontecendo aqui? Um deles é o oposto do outro, tá bom? Na verdade, o A menos x eu posso escrever como? Eu posso escrever como menos x menos A. Tudo bem? E daí simplifica o x menos A com x menos A. Então, vamos fazer mais esse passinho só para a gente chegar no resultado final. Né? Isso aqui vai ser igual, vamos lá. Opa! Isso aqui vai ser igual a limite, novamente, né? Limite, quando x tende a A, de menos x menos A, mesma coisa, né? Isso aqui dá A menos x, né? Sobre, tudo isso sobre, embaixo vai ficar o quê? Embaixo vai ficar XA vezes x menos A. Tá bom? Agora sim, né, gente? Agora a gente chegou onde a gente queria, agora a gente está como a gente quer, coisa boa. Simplification, simplifica aqui e no final das contas, aplicando o que é função contínua, né? Tem uma função contínua, só substituir o A no lugar do X e o resultado final do meu limite vai dar, isso aqui vai dar igual a menos 1 sobre A ao quadrado. Tá bom? Né? Todo mundo viu, né? Simplifiquei, x menos A, e aí eu usei argumento de função contínua, né? Só colocar o A no lugar do x, o resultado final vai dar menos 1 sobre A quadrado. Vamos colocar então aquela nossa conclusão, né? Quem é que vai ser, olha o momento, gente, a gente vai dizer quem é que vai ser a galinha, né? A galinha a gente concluiu o quê? A gente concluiu que nesse caso a galinha do A é igual a menos 1 sobre A ao quadrado. Tá bom? Mas aquela coisa que o tio sempre fala, né, gente? Aquela coisa que eu sempre falo, o A é uma letra. Então, no lugar do A, eu podia ter escrito qualquer coisa. Para ficar com carinha de função, eu vou colocar x. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui a galinha de x, quer dizer, a derivada de 1 sobre x, vai ser menos 1 sobre x ao quadrado. E essa, com certeza, é mais uma que vai para a nossa tabelinha de derivadas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Tudo bem? Bom, queridos, e uma observação importantíssima, né? Talvez até vocês já tenham percebido, mas quando a gente calculou derivada da raiz quadrada e quando a gente calculou derivada de 1 sobre x, na verdade dá para perceber que a regra do tombo é mais geral. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem o que eu estou falando. Regra do tombo, vocês lembram, né? A gente conversou na aula passada, a gente usou para derivar polinômio, né? Derivar x ao quadrado, x ao cubo, x na quarta. Né? Como é que, rapidamente, gente, como é que funciona a regra do tombo? Eu quero derivar x na k,
né? Aí cai o expoente, né? Tomba o expoente, por isso chama a regra do tombo, né? E diminui 1 aqui em cima. Tá bom? Então, qual vai ser a derivada de x na k? A derivada de x na k vai ser k vezes x na k menos 1. Tá? Isso não pode esquecer nunca, 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 nunca. Regra importantíssima, tá? Que a gente usou na aula passada para derivar polinômio. Só que o que eu queria conversar com vocês agora é que essa regra é mais geral, velho. Ela não vale só para expoente natural, não vale só para x quadrado, x ao cubo, x na quarta, x na quinta, mas ela vale também para qualquer expoente, fracionário, negativo, e isso é muito legal de perceber, gente. É mais uma ferramenta que a gente ganha para a nossa caixa de ferramentas. Tá? Olha só que interessante. Quando a gente derivou raiz quadrada, né, a gente teve isso aqui como resultado, né? 1 sobre 2 raiz de x. Agora, eu poderia ter pensado também na raiz quadrada como expoente, tá bom? Porque a gente sabe, né, gente, que raiz quadrada de x é apenas uma notação, né? Eu posso escrever a raiz quadrada de x como? Eu posso escrever como x elevado a meio, né? Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x na meio. E se eu aplicar a regra do tombo para x na meio, o que eu vou fazer? Tomba o expoente... Vamos pensar com calma, né? Tomba o expoente e diminui 1 aqui em cima, tá? Então, o que vai acontecer? Ó, vamos fazer aqui, ó. Essa x na meio linha, que é a mesma coisa que raiz quadrada, né? A derivada da raiz quadrada, vou tentar aplicar a regra do tombo, tá? Tomba o expoente, vai ficar meio, que multiplica x... Aqui tem que diminuir 1, né? Diminuindo 1 vai ficar menos meio. Menos meio. Mas isso aqui, gente, meio vezes x na menos meio, é exatamente o que está escrito aqui em cima. Né? Porque o que acontece? O menos aqui eu vou ter que inverter o x, né? E o meio vai virar raiz quadrada. Tá? Então é legal a gente perceber que isso também é a regra do tombo. Né? Eu posso fazer pela definição, como a gente fez, ok, né? Mas eu poderia, né, de um jeito mais prático, de um jeito mais rápido, ter aplicado a regra do tombo. Cai o expoente, tomba o expoente, diminui 1, e daí eu vou ter a derivada da raiz quadrada. Tá? Também vale, regra do tombo também vale para expoente fracionário. E também, da mesma forma, né, 1 sobre x. Né, gente, como é que eu posso pensar o 1 sobre x? Velho, 1 sobre x é a mesma coisa que x na menos 1. Né? X na menos 1, ok? Aí eu vou tentar, de novo, aplicar a regrinha do tombo aqui. Então, tomba o expoente, aí vai ficar menos 1 vezes x, diminui 1 aqui, né? X na menos 2. E o menos manda inverter, né, gente? A mesma coisa, a mesma observação, expoente negativo tu inverte e vai ficar x ao quadrado. Quer dizer, isso aqui é igual a menos 1 sobre x ao quadrado, que é o que a gente tem aqui em cima. Tá? Então, essa observação foi para dizer para vocês assim, ó, que a regra do tombo é top, porque ela não vale só para expoente natural, ela vale de fato para qualquer expoente, tá, gente? Qualquer k pertencente aos reais, eu posso usar essa regrinha, tomba o k e diminui 1 aqui em cima, tá bom? Então, expoente fracionário, expoente negativo, expoente natural, regra do tombo na cabeça, que daí eu vou conseguir derivar x elevado a k. Bom, queridos, e uma questãozinha rápida aí para a gente aplicar isso que a gente acabou de falar, né? Um minutinho, pausa o vídeo, tenta derivar essa função, raiz quinta de x ao quadrado. Meu Deus, professor, que coisa feia. Calma, querido, pensa na regra do tombo e tenta derivar a função f e logo em seguida a gente confere a resolução. Bom, vamos lá. O que está acontecendo então, né? Qual que é o truque aqui para ficar mais simples, para ficar mais fácil, para não ter problema? A gente pode escrever a função f como potência, né? E se eu escrever a função f como potência, eu aplico diretamente a regra do tombo, tá? Então vamos lá, gente. Quem que é a f, na verdade? A minha função f eu vou escrever como x elevado a 2/5, né? O índice da raiz vira denominador, não esquece. Então, isso aqui, na verdade, vai ser x elevado a 2/5. E agora, para calcular a nossa querida f',
a gente vai usar simplesmente a regra do tombo. Tomba o expoente, né? Então 2/5 vem aqui, 2/5 vezes x elevado a 2/5 menos 1. Tá? Tu pode fazer a continha com calma, a continha de frações com calma. 2/5 menos 1 vai dar menos 3/5. Ok? E aí só ajeitar, né, gente? O que acontece aqui? Esse menos manda tu inverter o x, né? Então o x ele vai para o denominador e daí eu vou ter uma raiz quinta de x ao cubo, né? É isso, né? Raiz quinta de x ao cubo. Então no final das contas isso aqui vai dar o quê? Não, vai dar 2 dividido, né? Não esquece o menos, tu tem que inverter o x, né? Aí o x acaba indo para o denominador, tá? 2 dividido por 5 vezes a raiz. Aqui vai ficar o quê, gente? 3/5, né? 3/5 significa o quê? Raiz x ao cubo e a raiz quinta de x ao cubo. Tá bom? Então essa é a derivada da minha função f. A derivada vai ser 2 sobre 5 raiz quinta de x ao cubo. Gente, tranquilo, é só tu aplicar a regra do tombo e aplicando a regra do tombo sai bonitinha a derivada de uma potência, né? O segredo é pensar na raiz como potência, aí a coisa anda, aí a coisa sai. Bom, queridos, e para encerrar com chave de ouro essa nossa aula de hoje, vamos só organizar coisas que a gente viu, né? Algumas coisinhas que a gente vai ver ainda, tá? Mas vamos ver o que a gente já sabe sobre derivadas. Derivadas das principais funções. Essa vai ser a nossa primeira tabela, né? Vocês estão vendo ali, ó, versão 1.0, depois vai sair a 2.0, a 3.0, aí a gente vai aperfeiçoando conforme a gente vai vendo mais derivadas, tá? Mas só para combinar o que a gente já sabe, né? O que a gente já sabe? A gente já sabe, por exemplo, que a derivada de uma função constante é zero, tá? Não vou mais falar sobre isso. Nessa notação, lembra, né, gente? Derivada dessa função, tá? Então, derivada da função constante é zero, porque não tem taxa de variação, ela não varia, né? A gente já sabe da clássica regra do tombo, né? Tomba o expoente e diminui o 1, né? Isso vale não só para x², x ao cubo, x na quarta, mas vale também para expoente fracionário e vale para expoente negativo, né? Por isso, a gente já viu também, já calculou pela definição, derivada da raiz quadrada vai ser 1 sobre 2 raiz de x. Tá? Lembra isso, tá, gente? Isso tem que saber, tem que estar no sangue, tem que estar bem firme. Derivada da raiz quadrada, né? Cai o expoente, diminui 1, vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Mesma coisa, derivada de 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x vai ser menos 1 sobre x². Tá bom? Tio só está organizando coisas que a gente já viu. Já vimos também na aula passada, a gente fez até pela definição, hein? Exercício legal, cara. Derivada do seno é cosseno, tá? Derivada da função seno vai ser cosseno. E uma outra que fica de exercício para vocês, muito legal de fazer também, a derivada do cosseno é menos seno. Tá, gente? Cuidado com os sinais. Se tu deriva seno, dá cosseno. Se tu deriva cosseno, dá menos seno. Tá? Isso aqui fica de exercício para vocês. Bom, duas funções que a gente não falou ainda, mas que são muito importantes, gente, até para a gente seguir aí com o curso. Primeiro, a derivada da exponencial, tá? A derivada de e na x. A função e na x, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, ela é tão útil, que ela tem a seguinte propriedade. Em todo ponto, olha só que coisa linda, gente. Em todo ponto, a taxa de variação dessa função é ela própria. Então, quando a gente deriva e na x, não muda. A derivada de e na x quem é? E na x. Tá? Então, essa é uma propriedade, gente, que é muito importante para equações diferenciais, por exemplo. Né? Vai ter equação diferencial que a gente está procurando exatamente isso, uma função que se eu derivo, ela continua igual, ou ela continua igual multiplicada por uma constante. Tá? Então, isso aí vai ser a deixa para aparecer a exponencial, o e na x. Derivada do e na x, né? Não tinha falado sobre isso ainda, mas lembra isso, gente. Derivada do e na x é ela própria, tá? Derivada do e na x é e na x.
E para completar essa nossa primeira tabelinha, eu queria que vocês lembrassem também a derivada do ln, tá? Do logaritmo natural, né, de x. E a derivada do ln vai ser 1 sobre x. Ok? Isso é meio memorização, tá? A gente precisa memorizar, pelo menos nesse primeiro momento, essas derivadas, tá? Se eu derivar o ln, isso vai dar 1 sobre x. Depois a gente vai ver isso, vamos até provar isso como derivada da função inversa, tá? Mas, ó, se eu derivar e na x, continua ela própria, né? Não mexe na função. E se eu derivar o ln de x, isso vai dar 1 sobre x. Medida que a gente for avançando, a gente vai melhorando essa tabela, tá, gente? Mas para começar a trabalhar, para começar a fazer bastante exercício, é muito útil a gente memorizar essas derivadas. Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira tabelinha de derivadas, né? Derivadas aí das funções elementares. E a partir de agora a gente vai começar com regrinhas, um monte de regrinhas de derivação. Tá? Como é que faz a derivada de um produto, derivada de um quociente, derivada da soma, regra da cadeia. Então, assim, ó, vem muita coisa boa por aí. A gente vai ampliar bastante a nossa gama de funções aí que a gente consegue derivar, tudo bem? Só que assim, ó, para ver o que vem na sequência, a gente tem que estar bem firme nessa definição e nessas derivadas de funções elementares, tá? Então dá uma estudada legal, dá uma lida no livro, gente, vamos, que a gente vai ficar bom, tenho certeza, nesse assunto de derivadas. Grande abraço, galera, e até a próxima!